Gente, é uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Como a Ale disse, eu faço parte lá da Relevância, sou casado com a Bruna e tenho 2 filhinhos, o Levi e o João, que tem 8 e 4 anos. E eu passei por uma situação muito complicada esse último mês, que a minha esposa teve uma cirurgia de aneurisma cerebral. E aí eu fiquei na UTI com ela, teve a cirurgia, que já foi complexa, mas ela teve uma intercorrência na cirurgia, teve que fazer outra cirurgia. E a gente ficou sofrendo um pouquinho essas últimas 4 semanas, mas graças a Deus ela está melhor. E eu sei que alguns aqui que acompanham e conhecem a gente oraram, então eu agradeço pelas orações. E eu fiquei feliz que eu pude vir também. Ontem eu estive na conferência Esferas, lá na Alcance, e eu pude compartilhar com jovens, né, sobre como lidar com a vida, com o trabalho, com o dia a dia, sendo um cristão. E como encontrar sua vocação no reino de Deus. Então, eu tenho tido essa mensagem, eu até trouxe alguns livros aqui que eu escrevi, que é a Economia do Reino e Dízimo, que mais importa. Se você tiver interesse, depois você pode ver. Lá no fundo tem alguns livros. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou comigo, que é específica para a igreja. Então, quando a gente vai saindo pelos lugares falando, às vezes a gente tem algumas mensagens que a gente já usa, né? E aqui Deus me deu algo especial para vocês, algo particular, que eu creio que vem do coração dele, que é específico para vocês. E eu quero ler uma passagem da Bíblia. Sabe que cerca de 2000 anos atrás, os cristãos se juntavam lá no comecinho da igreja e eles liam as escrituras. Eles liam publicamente e aí conversavam, cada um compartilhava um salmo, um louvor, e eles tinham essa interação igual a gente vai ter agora, igual a gente tem nos cultos. Então eu quero encorajar você, enquanto estiver lendo essa passagem, a tentar captar alguma coisa dela. Só ela já seria suficiente, eu não precisaria descrevê-la, mas a gente vai explicar alguns elementos dela. Mas enquanto você estiver lendo, peça a Deus para falar ao teu coração. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 8. A gente vai ler 2 Coríntios 8, de 1 a 20, e depois 9, de 6 a 8. Então vamos lá, 2 Coríntios 8, diz assim. Está no seu aplicativo aí, eu não sei se tem aqui também. Ah, show de bola, o pessoal está ligado. Então vamos lá, 2 Coríntios 8, 1 diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Não digo isso como um mandamento, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Agora completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Não se trata de que os outros sejam aliviados enquanto vocês são afligidos, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Graças a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é admirado por todas as igrejas pelo serviço prestado ao Evangelho.
Esse irmão aqui é Timóteo. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos levar a oferta, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois temos procurado fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E agora vamos em 2 Coríntios 9, 6 a 8 para terminar. 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem com obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém. Essa é a palavra do Senhor e eu poderia acabar aqui e poderia falar aqui que Deus falou ao teu coração e você já levar algo dessa rica mensagem para casa. Mas eu quero expor aqui 4 pontos que eu absorvi dessa mensagem e eu quero transmitir para a Relevância Curitiba. Primeiro é o que está no versículo 7. Se puder colocar aqui, que fala sobre transbordar no privilégio de contribuir. 2 Coríntios 8, 7. Eu acho isso muito bonito, porque isso significa várias coisas. Uma que significa, é o que foi falado aqui já. Contribuir não é um ato que está separado de quem eu sou. Ele é um transbordar de quem eu sou. Então, ele é uma expressão de algo que já está em mim. Então, o que isso significa? Significa que tem uma coisa que vem antes de dar. É amar. Tem uma frase de uma missionária, Amy Carmichael, ela foi pela Índia. E ela ia na Índia resgatando crianças, meninas, da prostituição nos templos hindus. Ela ia lá, ela raptava as meninas, tirava elas daquele estado e levava para o orfanato. Ela deu a vida dela para salvar aquelas crianças e é super reconhecida até hoje na Índia por causa disso. E ela falou assim: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Isso significa que se você tem amor, você vai expressar esse amor de alguma forma, que é doando, assim como Jesus, assim como Deus. Qual que é a ordem do versículo que a gente mais conhece, João 3,16? Porque Deus amou ao mundo, Ele deu o seu Filho. Dar é fruto de amar. Então a questão não é se eu estou sendo generoso, se eu estou ajudando os outros, se eu tenho... Não é isso, cara. A questão é, você ama. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama ao próximo como a si mesmo. Porque se você amar, a expressão natural, assim como uma árvore dá um fruto, a expressão do amor é dar. E aí aqui no versículo 5, fala que a Macedônia, os irmãos da Macedônia entregaram-se primeiramente ao Senhor. Então eles entregaram suas vidas ao Senhor. E aí o que eles quiseram fazer? Eles quiseram ajudar. Só que tem uma questão aqui. Eles eram pobres. As igrejas da Macedônia eram pobres. E eles queriam ofertar. E aí o que Paulo fala? Ele fala algumas coisas. Ele fala assim: olha gente, isso aqui é muito lindo. Olha a sinceridade do amor deles. Mas vocês que têm mais recursos, eu quero comparar essa dedicação deles com o amor sincero de vocês. Olha o que eles estão fazendo. Sejam vocês assim também. Convém que vocês também deem. Mas o apelo é para o amor. Vocês entendem a diferença? Porque você pode vir aqui e falar: gente, vocês têm que dar, porque quem dá reflete o coração de Deus. Eu vou dizer para você, mais importante do que dar é você ter o coração em Deus. E sabe o que ele mostra na palavra? Que ele aceita antes da doação o doador. Vocês conhecem aquela passagem de Caim e Abel? Que a gente ouve que Caim ofertou, Deus não aceitou. Abel ofertou e Deus aceitou. Aí tem gente que fala: será que foi porque Caim ofertou frutos e Abel ofertou ovelhas? Olha o que a palavra diz. Ela diz lá em Gênesis 4 que o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Antes da oferta vem você.
Antes do que você entrega a Deus, vem quem você é. Então vale muito mais teu coração do que o que você dá para Deus. Malaquias, a gente fala muito de Malaquias para dizer sobre dízimos. Só que em Malaquias 2, Deus fala algumas coisas muito fortes sobre as pessoas que estavam ofertando para Ele. Ele fala assim, Malaquias 2, 13 e 14, fala que se você for um marido imoral, infiel, violento com a sua esposa, entre aspas, Deus não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Então, você está vendo que mais importante do que o que você dá é o que você é? É muito mais importante você ter um caráter do que você entregar uma grande oferta. Quer ver um outro exemplo? Ananias e Safira. Vocês conhecem essa história, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha medo de Deus me fulminar se eu fizesse uma oferta errada, alguma coisa assim. Porque a história de Ananias e Safira está lá em Atos, fala de um casal que vendeu uma propriedade e falou, vamos ofertar isso para a igreja. Gente, que gesto bonito, não? Se você vendesse a sua terra ou sua casa e desse uma parte disso para a igreja, não é algo muito legal? Generoso e bonito? O que aconteceu com esse casal? Eles chegaram lá para ofertar e falaram, a gente está dando todo o dinheiro da venda da terra. E aí, na hora o Espírito Santo falou com Pedro e disse, isso é mentira, não foi todo o valor. O coração de vocês não é correto perante Deus. E aí o que aconteceu? Eles morreram na hora. Por quê? Por que é tão sério? Porque eles estavam querendo mentir para o Espírito Santo. E estavam querendo um reconhecimento diante de algo que eles estavam fazendo. Sendo que Deus está pouco se lixando para a oferta em si. Ele quer o teu coração. Ele fala isso em Isaías 1. Ele fala assim, eu estou cansado das tuas ofertas. Eu estou cansado de você levantar as mãos e me adorar. As suas obras são más. Você não é justo com seus empregados. Você não trata bem as pessoas na sua volta. Você entende que a Bíblia sempre mostra essa dinâmica de que vale mais o coração do que em si o que eu faço? Só que a gente nesse mundo imediatista e materialista, a gente olha muito para o resultado e pouco para o coração. E eu creio que essa é uma mensagem para trazer o nosso coração de volta para Ele. Porque Ele, a Bíblia falou, a gente leu, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. O amor dele, ele fala assim que ele amou-os até o fim, entregou. Então a questão, nesse primeiro ponto, não é se você doa, ou serve, ou entrega seu tempo, entrega seus talentos, ou seu dinheiro. A questão é, você ama? A sua vida é regida pelo amor? Uma vez que eu entendi isso, eu entendi que todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Jesus ensinou assim, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Se você faz isso, você cumpre toda a lei. Você cumpre todos os requisitos necessários para ser alguém que agrada a Deus. Então é isso, é entender como que eu faço para viver uma vida amando a Deus. De fato, entregando a Ele tudo que eu sou. E o resto vem como consequência. Então esse é o primeiro ponto, que o amor gera generosidade. A generosidade é fruto do amor. A doação é fruto do amor. Aí o segundo ponto que eu quero falar, que o amor gera equidade. E essa é uma palavra que eu acho que é muito importante trazer para a igreja. Aqui na versão que a gente leu, fala igualdade. Mas o termo no grego, isotes, não significa igualdade material, no sentido de todo mundo ter o mesmo dinheiro na conta. Significa equidade em honrar ao próximo como a si mesmo, de tal forma que ninguém passe necessidade. Então essa é a mensagem que eu quero também transmitir para vocês, que não tenha ninguém aqui passando necessidade. Que a gente possa viver essa equidade do reino de Deus, onde a gente identifica alguém em necessidade e o corpo supre a esse que precisa. Como falou lá no versículo 12 e 13. Porque se há prontidão, a contribuição é agradável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Não se trata de que outros sejam aliviados enquanto vocês são afligidos, mas que haja igualdade. Então aqui tem várias camadas interessantes. Uma
é que Paulo está ensinando a igreja de Corinto que não é a vida cristã não é sobre eu me afligir para outro ter um conforto. Não é sobre isso, mas sobre todos terem o necessário, para que a gente tenha uma vida equitativa no nosso meio. E daí ele fala, para que hoje, você que tem a condição, supra quem não tem. Mas um dia talvez ele tenha e você não. E aí ele te supre quando você não tiver. E aí uma coisa muito interessante dessa passagem, não sei se você notou isso ou já percebeu, que cita as escrituras. Então a própria escritura citando o Velho Testamento. E fala assim, como está escrito, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Alguém aqui sabe qual que é essa passagem da Bíblia que está citando? Não vale os pastores. Você conhece essa passagem? Pode falar se você conhecer. Oi? No deserto. Você falou maná? É isso aí. É isso aí. O povo israelita estava vivendo no deserto, indo para a terra prometida. E aí aconteceu um milagre. Caiu maná do céu. Um pãozinho que eles comiam, que alimentou eles durante o deserto. Só que teve um outro milagre. Que é isso aqui que está falando. Quem recolhia muito, não tinha demais. E quem recolhia pouco, não faltava. Então agora, eu fui estudar esse tema e eu vi que os teólogos dizem que tem duas opções. Uma opção é que Deus fazia multiplicar e nascer para quem recolheu pouco. Por exemplo, um senhor de idade que não pôde ir lá recolher, nascia para ele. E a outra opção, que eu acho até mais plausível, eles compartilhavam. Então Paulo usa esse exemplo para dizer, seja assim na sua igreja. Corinto, seja assim, igual o maná. Que aquele que tem recolhido mais, supra aquele que tem menos, para que não haja falta. Então eu entendo que o amor cristão, a compreensão de que a gente tem a nossa vida para Deus, significa que eu vou olhar para aquele em necessidade com o amor de que ele faz parte de mim. Então se ele está em falta, eu supro aquele que está em falta. João Batista também fala isso, né? Que em Lucas 3, as pessoas chegam para ele. Imagina se chegasse aqui um profeta assim e falasse para vocês, raça de víboras, vocês vão queimar no inferno, se arrependam das suas más obras. João Batista falava uma mensagem bem dura para os religiosos lá da época. E aí o que você falaria? Se fosse eu, sinceramente eu falaria assim, então me fala o que eu tenho que fazer. Foi exatamente isso que o povo perguntou para João Batista. Então o que devemos fazer? E aí lá em Lucas 3:11 fala assim, então ele disse ao povo, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Simples. Não viva uma vida egoísta. Repartilhe. Essa é a mensagem do reino. Compartilhe aquilo que você tem. Da mesma forma a gente vê a comunidade cristã em Atos, né? A igreja primitiva compartilhava o que eles tinham uns com os outros. Então isso é um sinal que o reino de Deus está entre nós. Quando a gente entende isso e fala, cara, eu quero compartilhar. Eu quero viver essa comunidade. Eu estava falando com a Lê antes de vir aqui. E uma coisa que me marca muito da Relevância Curitiba é que vocês vivem em família. Eu não sei se todos. Talvez você está chegando agora, começando. Mas as pessoas que eu conheço aqui são muito próximas. Isso é muito o que significa a equidade. Você sente o que o outro sente. Você anda junto. Hoje a gente vive num mundo muito individualista, né? Onde cada um está por si. Lá em São Paulo isso é pior ainda. E quando a gente entende essa vida em comunidade, a gente vive esse fruto do amor que é a equidade. Então esse é o segundo ponto, que o Maná ensina e que eu creio que é uma mensagem para essa igreja continuar nesse caminho de comunidade, de viver juntos e o amor gerando essa equidade. Aí o terceiro ponto que eu quero falar é sobre integridade. Essa é uma palavra que eu acho que é muito importante no nosso meio, principalmente em igrejas. Eu tenho falado isso em igrejas, que é a importância de cristãos serem íntegros no uso dos recursos e com dinheiro e com tempo e com as pessoas, né? Os voluntários e tudo. E olha só o que falou, a gente leu aqui. Paulo fala assim no capítulo 8, versículo 20 e 21.
queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois temos procurado fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então ele está falando assim, o amor gera esse doar, o amor gera esse olhar ao próximo com equidade, o amor gera também integridade. O amor gera uma vontade de fazer tudo o que é correto perante Deus. E isso é expresso através do amor, e não só através de querer fazer o bem, né? Mas ele vem desse fruto de querer honrar o Senhor. Então tudo que a gente faz deve ser para o Senhor. Eu posso dar um exemplo do meu trabalho. Eu tive uma situação e que me testou muito na minha integridade. Eu trabalho com desenvolvimento urbano sustentável, então eu trabalho com cidades. E eu vou pelo mundo fazendo projetos e capacitação de cidades para lidarem com temas como mudanças climáticas e essa área de desenvolvimento sustentável. E tinha uma época, um tempo atrás, que eu trabalhava no governo britânico, na embaixada do Reino Unido. E eu era um dos gerentes e tinha outros 6 ou 7 gerentes junto comigo e tinha uma diretora acima de nós. E aí a diretora estava mandando mal. Ela não estava conseguindo conduzir a equipe bem e todos os gerentes estavam se tornando contra ela. E aí chega um dia, juntaram numa reunião. Imagina aqui que você que trabalha você reconhece esse tipo de situação. E todo mundo juntou e falou: vamos derrubar essa diretora. Vamos fazer um esquema aqui para a gente tirar ela, porque não dá mais. E aí eles fizeram um acordo. Vamos todo mundo não falar com ela. Vamos dar um gelo nela. Não responde e-mail por 2 dias. Não responde e-mail. Não vamos falar com ela no almoço, deixar ela sozinha almoçando para ela pedir as contas. Aí eu tava na reunião, eu falei, meu Deus. Eu falei tipo assim, né? Gente, mas vamos tentar achar uma solução mais, né? Vamos conversar com ela, vamos tentar resolver. Não, falaram. Se ela não sair, eu saio. Aí o outro falou, eu também. Todo mundo alinhado. Aí beleza, saí daquela reunião. O que você faria? Eu saí daquela reunião, fui pro almoço. O que eu fiz? Sentei com ela e conversei com ela. Todo mundo ficou sentado no canto e eu fiquei lá falando da vida. O que aconteceu comigo? Eles fizeram comigo o que eles queriam ter feito com ela. Me excluíram. Eu comecei a almoçar sozinho todos os dias. Começaram a falar mal de mim. Começaram a me perseguir, a me derrubar. Tudo que eu fazia queriam derrubar os meus colegas. O que eu ganhei com isso? Nada. Eu posso dizer que eu só perdi, porque minha saúde mental foi embora. Mas o que eu mantive? Mantive minha integridade, que é amar o próximo como a si mesmo. Essa integridade, esse é um exemplo, mas você vai se deparar com ela todos os dias, ou se não todos os dias, em momentos críticos. Outro exemplo que eu posso dar, que eu acho que o exemplo conecta, né? Que a gente vê que é real. Nesse trabalho ainda, eu levei o vice-prefeito de São Paulo para Londres para fazer reuniões de trabalho, de negócios. E aí eu chego lá, vou no hotel buscar ele de manhã para reuniões e ele não aparece. Aí eu fiquei esperando 2 horas lá no lobby, ninguém me responde. Comecei a mandar e-mail para as pessoas que eu marquei as reuniões lá em Londres, desmarcando tudo de manhã, porque ele simplesmente não apareceu. Aí lá por 10h30 da manhã, surge a assistente dele com o cabelo meio desarrumado assim. Nossa, desculpa, ele confundiu a agenda, a gente achou que era outra agenda, sei lá o que e tal. A gente inventou uma desculpa lá que eu sabia que era desculpa. No dia, durante a tarde, ele apareceu, a gente fez as reuniões, e aí a gente estava no metrô, ele pega o celular dele e começa a mostrar para os assessores dele fotos de mulheres que ele tinha ficado na balada na noite anterior. E aí... eu falei, cara, não é possível. O cara vem aqui com o dinheiro do povo pra fazer isso, né? Fiquei quieto. E aí ele veio mostrar pra mim o celular dele. Mas sabe o que eu fiz? Fiquei olhando pra frente. Nem dei bola pro cara. Pro grande vice-prefeito que tava todo mundo lá babando pra ele. O que eu quero dizer com essa história? Eu mantive minha integridade. Ali o risco era de, perder um pouco de moral, né? Mas, cara, desculpa. Tá errado, eu não vou me compactuar. Eu não quero dizer que eu sou rígido. Tem muitos momentos que, por exemplo, eu não saí falando pra ele assim também: seu pecador, você vai pro inferno, né? Eu não... Mas o que eu digo da integridade é manter uma consciência em que eu estou buscando fazer o que é correto perante Deus.
E eu vivo isso no trabalho todos os dias, eu creio que você vive isso no seu dia a dia. Então o amor a Cristo nos gera essa integridade. É estar disposto a perder para não se corromper. E aqui eu quero dizer para alguns de vocês que talvez estão perdendo. Estão perdendo coisas. Estão perdendo pessoas. Estão perdendo amigos ou estão perdendo situações. Sabe o que os amigos de Daniel falaram quando foram ser lançados na fornalha? Porque eles não se prostraram perante os deuses do mundo. Falaram assim: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servirmos pode nos livrar. Se Ele não livrar, nós não serviremos os teus deuses. Não vamos. Não vamos se prostrar diante do que esse mundo fala. Não vamos se prostrar à corrupção. Não vamos se prostrar ao consumismo desenfreado, ao egoísmo, a viver uma vida egocêntrica, onde eu só me preocupo com mim mesmo. Não vou me prostrar. E aí o que acontece? Perseguição. E aí o que acontece? Crítica, luta, dificuldade, é claro. As luzes entram nas trevas e incomodam. Uma vez me falaram isso, né? Se você quiser ser alguém justo, você vai incomodar quem não é justo. Porque vai expor, né? A luz expõe. Então o chamado de Deus aqui para você e para essa igreja é um chamado de integridade. De pagar o preço pelo amor que nós temos a Ele. José no Egito perdeu o emprego, né? Ele não quis se deitar com a esposa do chefe dele, perdeu o emprego. E não só isso, ele foi para a cadeia por fazer algo certo. João Batista perdeu a cabeça por ter falado uma coisa pesada para um líder, aquilo que eu não fiz ali. Será que eu perderia a cabeça? Eu estive em Lausanne na conferência junto com o pastor Tiago, ano passado na Coreia. Foi uma conferência de mais de 5.000 cristãos de 200 países. E aí eu ouvi gente da igreja perseguida. Cara, foi muito legal, assim, muito difícil de ouvir, mas muito legal para inspirar a gente a uma vida pelo evangelho. E eu lembro de um pastor iraniano, que ele chega no começo da palavra dele e fala: boa noite, irmãos. Quero dizer aqui para vocês que a última vez que eu falei na conferência de Lausanne, eu voltei para o meu país e fiquei 6 meses preso. Espero que não aconteça de novo. E deu uma risadinha e fez a palavra dele. Sabe qual que é o país que mais cresce o cristianismo no mundo? Irã. Já tem 1 milhão de cristãos no Irã. Esse país aí que está todo mundo falando na mídia. E a perseguição é quase que um combustível que está levando as pessoas, cara, a darem tudo por Cristo e a entenderem a mensagem do amor. Então, diante de tudo isso, eu entendo que nós somos chamados a viver algo com esse mesmo amor, com essa mesma integridade desses irmãos que passam por isso. Então esse é o terceiro ponto, que o amor gera integridade. E o quarto ponto, que até aqui eu falei de coisas difíceis. Eu falei de dar como fruto do amor, como Jesus perdeu, né, para que o outro ganhasse. Falei de equidade, que é sobre compartilhar e não pensar só em si mesmo. Falei de integridade, de pagar o preço. E agora eu quero falar que o amor gera alegria. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem com obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Dar pode ser um serviço que dói. A minha esposa, na recuperação da cirurgia, eu tive que dar banho nela. Na verdade ela se virou, mas eu ficava lá ajudando. Eu tive que fazer tudo, eu tive que fazer comida, eu tive que cuidar das crianças. Quem tem filho aqui? Deixa eu ver. Agora deixa eu só ver quem são os pais aqui com filhos, homens. Legal. Agora imagina se a tua esposa não pode ajudar as crianças e tem que ficar 2 semanas fazendo tudo. É pesado, né? Ainda mais pra gente que não sabe, né? Tipo assim, eu me esforço, mas tem coisa que eu mando mal. Então, tipo assim, tirei a roupa de lavar, coloquei uma roupa que não era pra secar na máquina de secar, que era uma roupa que... Sabe essas coisas? Cara, eu não tenho noção, porque é a minha esposa que vai fazendo no dia a dia. E eu vou te dizer, não foi fácil pra mim, não. Não foi fácil servir e dar. E muitas vezes a gente vai fazer isso porque a gente tem um compromisso, porque a gente é responsável, porque a gente precisa fazer. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer conduzir a gente para um nível
onde esse dar é com um sorriso. Porque eu percebi também que se eu falar qualquer tipo de reclamação enquanto eu estou servindo a minha esposa, é como se eu não tivesse. Faz sentido? Total. Por quê? Porque é tipo assim, cara, você está me ajudando, mas está reclamando? Então, o aroma não é suave, é misturado. Então, tipo assim, eu preciso encontrar uma alegria em fazer o que eu fiz pela minha esposa. Eu, de certa forma, encontrei essa alegria mais pra frente, porque no começo eu via muito como tarefa, sinceramente. E eu tava tenso, tentando resolver tudo. Mas depois eu falei, cara, que precioso. Agora minha esposa tá melhor, tá voltando a fazer as coisas. E eu vim pra cá com o coração até apertado, porque eu falei, caramba, eu não preciso mais fazer as coisas, tipo, mas eu quero te servir. Mudou alguma coisa em mim. Talvez a minha esposa conte a história de forma diferente, né? Talvez ela fale todas as dificuldades e daí mudou. Mas tipo assim, pra mim foi uma mudança de entender que eu dar não é eu perder. Eu dar é um privilégio. Eu entregar é um privilégio. E é uma alegria. Então eu entendo que Deus quer nos levar a entender que o transbordar de um amor gera alegria, sem peso ou obrigação. E aqui eu acho que o que significa não é que a gente não vai ter obrigação com os nossos deveres, porque a gente tem. Quem tem bebê pequeno tem que limpar o bumbum do neném. A gente tava lá em casa, né, Regi? Lá na casa do Rafa e da Regi, e aí na hora de ir embora, saiu um cocôzinho lá. Quem é pai de bebê sabe que funciona assim. Você vai ter que ir lá limpar e vai ter que resolver. Então, às vezes, não é bonito e legal. Só que de forma geral, é um privilégio poder ter um bebê para cuidar, né? Então, acho que é da mesma forma que Deus ensina pra gente que, de forma geral, a nossa vida ser entregue a Deus pode custar e pode doer, mas é uma alegria, é um privilégio. E existe uma diferença aí na alegria entre diversão e plenitude. Alegria não é diversão. Eu estou num parque de diversões, então eu estou alegre. Isso pode ser um tipo de alegria, um tipo de felicidade. Mas eu acho que esse tipo de alegria que está falando aqui é uma alegria de se sentir pleno. Por exemplo, eu fui ver jogo com o Rafa ontem, sexta-noite, jogo do Palmeiras. O Palmeiras perdeu, infelizmente. Por nossa tristeza. A gente viu o jogo juntos e eu nem tinha planejado a viagem com isso, assim, mas deu certo a gente ver junto, né? Só que quando acaba um jogo e o time perde, o que o jogador fala? Ele fala, eu dei tudo o que eu podia. E às vezes você faz uma entrevista de emprego e você não passa. O que você fala? Eu dei tudo o que eu podia. O meu melhor, era o que eu tinha para oferecer. Isso eu entendo que é superior a eu dei tudo rindo. Entende a diferença? Eu dei tudo ali, ó, rindo de alegria. Não, cara, eu dei o que eu podia, o melhor que eu podia. Então é um senso de alegria e de plenitude. Tipo assim, cara, eu fiz o meu melhor. Isso é o que eu tenho para oferecer. Deus ama quem dá com alegria. Não necessariamente você vai dar, servir, ofertar para a igreja rindo, mas você vai dar o seu melhor, sem pesar ou obrigação. Então eu entendo que a gente é chamado, com esses 4 pontos que eu falei, a ser guiado pelo amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou repetir, gente. O amor tudo sofre. O amor tudo crê, mesmo quando está dando errado. O amor tudo espera, mesmo quando não está indo do jeito que você gostaria que fosse. E o amor tudo suporta, mesmo as lutas e dificuldades que podem vir. O amor é o que gera alegria ao meio ao sofrimento, em meio à crise, em meio à dificuldade. E o amor é a expressão suprema de Deus. Porque a Bíblia fala assim, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então o meu chamado aqui para você hoje é uma reflexão sobre o quanto você ama a Deus e o como você ama a Deus e se de fato você ama a Deus. E esse é um questionamento que eu acredito que cristãos têm que fazer para o resto da vida.
Não adianta eu ser 30 anos cristão e ir para a igreja todos os domingos, se aos poucos o meu coração vai perdendo essa chama que significa esse amor por Ele. O amor gera conhecimento. Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? E o amor gera ação. Se eu me sinto amado, eu vou amar, eu vou servir, eu vou dar. Mas se eu não me sinto amado, eu não vou ter muito para dar. Eu vou me frustrar, eu vou ficar chateado e vai ser duro. Então eu entendo que agora eu queria convidar você a uma autorreflexão. Você tem visto o fruto do amor de Deus na sua vida? Você tem visto essa alegria brotando mesmo quando está na dificuldade? Você tem visto o fruto desse amor através da generosidade, da equidade, de você olhar para o próximo, da integridade de pagar o preço? Você pode buscar essas 4 qualidades que eu falei e não ter amor. Você pode ser alguém que dá tudo o que você tem, servir na igreja dia e noite, dar todo o seu dinheiro aos pobres. Se você não tiver amor, de nada vale. 1 Coríntios 13. Então a questão aqui que eu quero desafiar o teu coração é: será que eu amo? E o que significa esse amor? Eu dei 4 exemplos de frutos do amor. 4 formas que mostram se você de fato está amando. Talvez a reflexão agora para você é pensar nesses 4. Será que de fato eu tenho sido generoso? Será que de fato eu tenho sido íntegro? Será que de fato eu tenho sido equitativo, olhando ao próximo como a mim mesmo? Será que de fato eu tenho sido alegre? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a gente ter um momento de oração. Eu creio que essa igreja tem a presença do Espírito Santo aqui. No louvor eu senti de uma forma tão incrível Deus nesse meio sendo adorado, em um mundo onde o homem é adorado, o homem é o centro de tudo. E aqui Jesus é adorado. E o caminho de Jesus foi um caminho que nos mostra o amor supremo. E eu mesmo sou desafiado a, às vezes, parar de pensar e sentir, que eu sou muito racional. Talvez você também seja hoje desafiado a sentir o que está aí dentro. O que está passando dentro do seu coração? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que sonda os corações, que conhece a cada um aqui, que o Senhor venha renovar aqueles que talvez tenham tido um amor por Ti, mas que talvez hoje está frio, ou está distante, ou já não é tão real como antes. Eu quero te pedir para aqueles que talvez hoje pensaram: poxa, eu acho que eu não tenho esse amor como eu gostaria ou como deveria. Eu quero te pedir, Senhor, derrama do Teu amor aqui. Porque eu sei que quando a gente sente e experimenta o Teu amor, a gente é transbordado. E aí isso tudo vira uma consequência de algo que o Senhor deu para nós. Derrama, Senhor Deus, hoje, eu te peço, Pai. Derrama um novo bálsamo, um novo óleo de amor nessa comunidade. O amor que perdoa os pecados. Como a palavra fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Que esse amor aqui, que seja derramado pelo Teu Espírito, Senhor, gere conexões, gere amizades, gere relacionamentos, gere concertos. Senhor, que esse amor que vai ser derramado aqui pelo Teu Espírito, Senhor, gere um reencontro entre filhos e pais, pais e filhos. Um renovo entre casais que talvez estejam brigando um pouco e discutindo e tendo um pouco de dificuldade de se conectar. Que esse amor derramado por Ti, que é a fonte da nossa existência, que é a fonte de todo o amor que nós temos, possa vir aqui nos dando um novo ânimo, uma nova força para cuidar dos nossos filhos e amá-los, ter paciência. Que esse amor, Senhor, esteja gerando aqui um desejo de olhar a quem eu não conheço aqui nessa comunidade e ver se ele precisa de ajuda, e chamar para jantar na casa, gerar hospitalidade. Senhor, derrama desse amor nessa comunidade, Pai. Derrama desse amor que é
a essência da vida cristã. Derrama desse amor que nos gera, Senhor, um conhecimento de quem o Senhor é. Não um conhecimento de ideias e conceitos, mas um conhecimento de saber quem o Senhor é. De experimentar um amor real. Derrama, Deus, aqui hoje. Eu te peço, Senhor, este amor. Vem, Senhor, neste lugar, Pai. Este lugar é teu, essa casa é tua. Nossa vida é tua, Senhor. Restaura aquilo que foi perdido, Senhor. Renova aquilo que foi desgastado. Ah, Senhor. Vem neste lugar, Senhor, com a tua presença. Existe um segredo na vida cristã, que é a figura da videira. Nós não temos vida por si só. Nós temos vida através da seiva da videira. E nós estamos enxertados nessa videira, ou seja, fazemos parte de um fluxo onde isso renova a nossa vida. E a gente sabe que é Jesus. E a gente sabe também, e esse é o segredo, que a videira é conectada entre os ramos. Ou seja, não há vida com um ramo separado do outro. É através da comunidade que a gente vive a vida cristã. E é através do amor uns com os outros que a gente experimenta o amor de Deus. Eu queria encorajar agora você se você quiser ter um momento de oração sozinho, mas se você sentir à vontade, e os líderes também, a orarem uns com os outros. E a ter um momento de compartilhar e de orar. E de pedir a Deus. Você pode pedir pelo teu irmão que está do seu lado, ou por alguém, e falar: Deus, derrama amor sobre essa vida. E pergunta se ela precisa de ajuda, pergunta se ela está bem, se tem alguma razão de oração. E simplesmente demonstra o amor cristão, porque Deus colocou no teu coração esse amor. Coloque isso em prática com quem está aí. E vamos sentir a presença de Deus tocando e transformando as nossas vidas. Você pode ficar em pé? Quando a gente fala para falar com a pessoa do lado, às vezes a gente está sentado, a gente fica meio limitado. A presença do Espírito Santo está aqui. Eu já vou te liberar para encontrar alguém aqui nesse ambiente, que não é a pessoa do teu lado. Uma outra pessoa que você vai escolher para estar do teu lado. Você vai perguntar se está tudo bem. E aí você vai fazer essa oração que o Mateus falou. Para que o amor de Deus enche os nossos corações hoje. Ok? Enquanto o Mateus estava falando, eu senti também de orar por pessoas que têm tido problemas familiares. Talvez se você tem tido dificuldades com alguém da sua família. Esse é um tema que toca muito meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre família. E eu acredito que o reino de Deus ele é composto em família, né? Então hoje, estando com meu irmão aqui, eu queria que, se você tem passado por dificuldades em família, talvez com pai, mãe, irmão, tio, não sei, que você pudesse erguer uma das suas mãos. E nós, como igreja, nós queremos abraçar você e orar por você, tá bom? Então talvez, se você tem alguém, um filho que está dando dificuldades, não sei qual o problema que pode ser, mas eu queria que nós, como família, ninguém precisa ter vergonha, pode ser vulnerável, levanta a sua mão. Isso, quem tiver em volta, abraça essas pessoas. Nós vamos abençoar, tá? Não precisa perguntar detalhes, só coloca a sua mão e abençoa. E eu vou orar daqui. Isso. Mais alguém? Tem um ali atrás, não sei se já estão junto ali também. Boa. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós clamamos agora pelo teu sangue sobre essas famílias. Nós clamamos agora pelo teu sangue sobre essas pessoas. Deus, o Senhor é o único que pode restaurar relacionamentos quebrados. O
O Senhor é o único que pode transformar maldição em bênção. O Senhor é o único que pode tirar do pó as cinzas e transformar em beleza. E nessa manhã nós cremos em restauração. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. E nessa manhã nós declaramos o ministério da reconciliação, abençoando famílias da Igreja Relevância, abençoando pessoas que não têm encontrado amor, que não têm encontrado parceria, alegria na sua família. E nós declaramos nessa manhã, em nome de Jesus, restauração, relacionamentos sendo restaurados, famílias sendo unidas novamente, filhos com pais. Como diz em Malaquias, nós cremos o coração dos pais se tornando aos corações dos filhos, e os corações dos filhos se tornando aos corações dos pais. E nós repreendemos a atuação do inimigo, e nós declaramos que nessa igreja famílias são saudáveis, filhos são saudáveis, irmãos são saudáveis. E mesmo se talvez nós não possamos ver isso agora, nós declaramos por fé que nós cremos em relacionamentos familiares saudáveis, em nome de Jesus. Se você já terminou de orar, procura uma dupla aí, pega a sua ceia com você e procura uma dupla que não é a pessoa que está ao seu lado agora. Se não conseguir dupla, pode ser trio. Pega a sua ceia. E pergunta aí para esse irmão: tá tudo bem? Como é que você tá? Fala para ele que o amor de Jesus enche a sua vida. Achou aí uma nova dupla? Você pode perguntar se essa pessoa tem um motivo de oração hoje. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Reflita sobre isso, como ele veio e se entregou para que fôssemos plenos e saciados e reconciliados. Jesus Cristo se entregou para que fôssemos plenos, saciados e reconciliados. A presença do Espírito Santo está aqui. A manifestação daquilo que Jesus é está aqui. O Espírito Santo está renovando os corações nessa manhã. Que privilégio, que presente
Nós vamos ceiar agora. Se você já terminou, pode ficar aí onde você está, mas você pode olhar aqui para frente. E os que ainda estão orando podem concluir a sua oração. Obrigada, Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Eu darei a minha vida pelo mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus ensinou isso para os seus discípulos antes mesmo da sua ressurreição. Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei. Hoje, mais uma vez, nós, em memória dele, vamos cear. Eu gosto de te lembrar disso. Quando nós vamos com a nossa memória num lugar, aquilo se torna real para nós. Hoje nós levamos a nossa memória a esse Jesus que é vida para nossa vida. Nós levamos a nossa memória a um lugar que nem presenciamos. Nós não estávamos lá quando ele foi morto e ressurgiu, mas espiritualmente isso foi liberado como vida para a nossa vida. Saúde para o nosso corpo. E que hoje, dentro dessa palavra, você se aproprie desse fluir de um amor generoso, integral. Que a gente possa ser integral como Jesus é integral. Eu sei que o Espírito Santo já está ministrando a todos aqui, então nós vamos cear agora como um ato disso. Eu vou agradecer pelo pão e pelo vinho, né, que é o nosso suco no caso, mas que representa essa entrega de Cristo. Jesus, obrigada, porque como lemos na sua palavra, aquele que se alimenta do teu corpo e do teu sangue tem vida eterna. Hoje nós tiramos esses elementos do uso comum e declaramos que eles são para nós a memória do Senhor viva hoje aqui. Senhor, nos leva como igreja a esse lugar de plenitude na verdade de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Você pode comer o pão e beber do cálice. Faça ele a tua oração enquanto nós adoramos. Agradeça a ele pela vida. Coloque diante dele o seu mês. Coloque diante dele essa temporada de submissão total. Em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos a ele. Vamos louvar.
Cristo Jesus, és tudo para mim. Cristo Jesus, és tudo para mim. Cristo